Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, né? Então nesses dias, nós estamos, ao invés de continuarmos as reflexões no livro de Salmos, como nós vimos fazendo, e eu estou preparando uma reflexão no Salmo 65 para a gente, nós estamos refletindo o livro de Ruth, não é? Nós já estudamos o livro de Ruth em épocas passadas na igreja, e nós estamos estudando o livro de Juízes, né? Estamos terminando o estudo no livro de Juízes. E o livro de Ruth, ele vem nos dar um pouco dessa perspectiva, não é? de Juízes, não é? Haja vista que este livro foi escrito durante o período dos Juízes. Então, Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo neste momento de reflexão da palavra. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, a luz do teu Santo Espírito para que essa palavra seja eficazmente aplicada em nossos corações. E assim possamos crer, obedecer e praticar toda a tua doutrina. Dá-nos, Senhor, que vivendo na tua presença e seguindo os teus passos, tal como Ruth, possamos entender o que a esperança no Senhor muda em nossas vidas. O que esperar no Senhor altera o nosso viver, o nosso caminho, a nossa perspectiva da morte, os nossos objetivos. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós já vimos no início, né, que o tema do livro de Ruth é a misericórdia, né, o Hesed. A misericórdia de Deus. O livro de Ruth mostra como Deus é misericordioso para com o seu povo. Então isso tem que ficar muito claro para a gente, né? Muito claro para a gente. Contudo, nós estamos, além de observar esse tema, que é o tema propriamente do livro, nós estamos nos conduzindo por um viés que é a esperança. É a esperança, né? Por que esperança? Esse livro oscila entre esperar e não esperar. Então, quando a família de Elimeleque deixou de esperar em Deus, eles foram para Moabe, né? Quando se passou a confiar em Deus, se voltou para Israel, se começa a voltar para Israel. Esse foi o tema da nossa reflexão na semana passada, dia 7 de abril. Né? E nós falávamos no dia 7 sobre como a perda da esperança influencia a nossa visão. Ou seja, apesar de Noemi confiar, saber que Deus estava provendo pão em Belém, ela não acha que ela desdenha da misericórdia de Deus. Então há pão, mas Deus não é misericordioso para dar pão para todo mundo.
né? Ela limita a misericórdia de Deus. Olha, Deus é misericordioso, né? Mas há um limite, né? Ele não vai ser misericordioso com mulheres moabitas, né? E ela vê a misericórdia de Deus como fatalista. Os meus sofrimentos são ocasião de sofrimento, vão ser ocasião de sofrimento para as minhas noras. Então é bom que elas não me sigam, né? Então nós falamos sobre isso. Apesar de estar esperando em Deus, Noemi ainda não tem a real dimensão da misericórdia do Senhor, né? Então nós estamos nos guiando neste livro por esse viés, né? Como a maneira como nós esperamos em Deus influencia a maneira como nós enxergamos a sua misericórdia. Foi essa distorção que levou Elimeleque a sair de Belém para ir para Moabe. É essa distorção que está promovendo a Noemi não endossar a ida de suas noras com ela. Mas hoje nós vamos olhar uma pessoa que espera em Deus, nesse amontoado de falta de esperança. Nós vamos ver uma luz aqui, não é? Que é a de Ruth. Ruth, ela espera em Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a mais bela declaração de amor na Bíblia é feita de uma mulher para sua sogra, não é? A relação mais complexa que essa, né, da sogra com a nora, eu compactuo com a visão do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? A nossa cultura costuma até brincar da relação de sogra e genro, né? Então, eu não vou me casar com uma mulher cuja mãe se chama Esperança, porque a esperança é a última que morre, né? Você já ouviu piadinhas a esse respeito. Mas você não ouve as mesmas piadas para a relação com sogra e nora. Porque as pessoas têm medo da vida, né? Elas, como eu disse domingo, né? O desejo de preservar a vida é uma das pulsões mais fortes do ser humano, né? Então, você não vê essa relação com tanta fluência como outras relações familiares. E aqui você vê que Noemi, a sua maneira, ela foi uma sogra excelente, uma sogra que foi tão boa para as suas noras e tão agregadora, não é? Que as noras querem deixar tudo para segui-la nesse momento, né? De deixar, imagine, né? Elas estão indo de um extremo para outro, né? Aqui está o mar Morto. Aqui, após o Mar Morto, você tem Moabe. No outro extremo, você tem Israel. Elas estão saindo de um extremo ao outro. Estão deixando família, parentes, amigos, cultura, tudo para ir com Noemi para Israel. Mesmo sabendo que elas não iam ser bem aceitas em Israel num primeiro momento, porque elas eram estrangeiras, não é? E os moabitas, eles não eram bem vistos pelos israelitas desde de Números 22 e 23, quando Balaque contrata Balaão para os amaldiçoar, não é? Eu também amo minha sogra, né? Então, o que acontece aqui, irmãos, é que Noemi vai dispensar as duas moças. Por quê? Porque na cabeça de Noemi, primeiramente, Deus a estava punindo e ele puniria todas as pessoas que estivessem com ela. Então, Noemi, ela faz aquele raciocínio que tinham os judeus na época de Jesus, que tinham os amigos de Jó. Sofrimento, não é igual à punição de Deus. Todo sofrimento é uma punição de Deus, e provavelmente por causa de algum pecado que eu cometi. Então Deus se voltou contra mim. Ele vai me punir com fome, com as adversidades próprias. Então eu vou poupar
as minhas noras dessa diversidade. Também vou poupá-las do fato de estar em Israel e não serem benquistas lá, não é? E também vou poupar Israel de receber 2 moabitas, não é? Já que Deus está sendo misericordioso com eles, eu não vou abusar dessa misericórdia. Então, Noemi tem uma visão distorcida, errada da misericórdia de Deus. E Noemi e Ruth vai mostrar exatamente o contrário, né? Que a esperança, ela muda 3 coisas em nós. É isso que nós vamos refletir essa noite. O que a esperança muda em nós? Primeiramente, você vai ver que a esperança muda o nosso caminho. Segundo, a esperança muda os nossos objetivos. E terceiro, a esperança, ela muda a nossa visão a respeito até mesmo da morte. Então são essas 3 coisas que nós vamos refletir essa noite nessa live, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a esperança muda em nós é o nosso caminho. Então se você vai para o versículo 15, você vê Noemi sendo muito franca com Ruth, né? Ela vai dizer, olha, a órfã foi embora. Ela foi embora, vai junto, não é? Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu Deus e aos seus deuses, ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada, né? Então veja, a ordem de Noemi é, volta após a tua cunhada, não caminha comigo. O caminhar comigo é algo muito incerto, né? Então, volta atrás dela. Meus irmãos, se você está lendo o Evangelho de João, você se lembrou que há um texto em João muito semelhante a esse. E eu gostaria de fazer essa comparação com os irmãos. Lá em João capítulo 6. João 6, de 66 a 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Os irmãos lembram do contexto de João 6, não é? Houve a multiplicação dos pães, as pessoas querem fazer Jesus rei e Jesus começa a exortar os judeus. E aí os judeus vão falar assim, pera lá, você está falando que se você é maior do que Moisés, mas Moisés deu 40 anos de pão para gente, você deu um dia só, não é? Então, aqui Jesus vai mostrar que ele é o pão da vida, né? Ele é o pão da vida. Isso que essa a consideração de Jesus. Eu sou o pão da vida, né? Aquele que come de mim já não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. E diante dessa exortação de Jesus a respeito de sua superioridade, João 6 é irmão gêmeo do livro de Hebreus, certo? João 6 e todo o livro de Hebreus tem a mesma temática, ou seja, a superioridade de Cristo. Não é? Eu ouso a dizer que João 6 é um livro de Hebreus altamente resumido, certo? Talvez algumas pessoas me critiquem por essa inferência. Mas Jesus está mostrando a sua superioridade. E alguns discípulos de Jesus, alguns daqueles 72, já não passam mais a andar com Jesus, certo? E aí veja a reação de Jesus, não é? Algumas pessoas deixaram de segui-lo, né? Algumas pessoas não deram like naquilo que ele falou, né? Qual é a reação de Jesus? Totalmente diferente da reação de nossa cultura, né? Que vive a busca de aprovação das pessoas, né? Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhes, então perguntou Jesus aos 12,
que era aquele grupo dos apóstolos, né? 12 porque prefigurava as 12 tribos de Israel. É óbvio que depois você vai ter a retirada de Judas, a substituição de Judas por Matias, e o acréscimo de Paulo, para dar a totalidade das tribos de Israel, né? Haja vista que a tribo de Manassés se dividiu em duas. Então Jesus vai dizer aos 12, especificamente, veja, porventura queres também vós outros retirar-vos? A colocação de Jesus é muito semelhante à colocação de Ruth. Olha, vocês querem ir embora? Ruth, você quer ir embora? Não é? Vai atrás da sua cunhada. Ali há mais segurança, ali há mais... você não precisa mudar nada ali, não é? E aí a resposta de Pedro, não é? Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, não é? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então veja, não é? Essa vai ser a convicção da própria Ruth. Não é? Ruth vai falar, não me instes a deixar de seguir-te. Ou seja, tanto Pedro, em nome dos discípulos, obviamente, como Ruth, viam, não é, neste caminho proposto, Ruth via no caminho proposto por Noemi, e Pedro vinha no caminho que é o próprio Jesus, essa realidade eterna, não é? Que este mundo, que a segurança que este mundo não nos pode dar, certo? Então, ao invés de Ruth tomar o caminho de Orfa, que é um caminho seguro, ela continuaria na sua zona de conforto, ela continuaria ali perto dos seus pais, perto dos seus deuses, ela teria a oportunidade de ter duas coisas que a própria Noemi valoriza muito. Ela teria a oportunidade de ter uma família e ter um marido, né? São as duas coisas que Noemi valorizava demais. Tanto que ela vai falar, olha, eu não tenho filhos para vocês, e ainda que eu os tivesse, vocês não poderiam esperar, não é? Para eles ser vossos maridos. Então, ou seja, a visão de segurança para Noemi, ela não estava em Deus. A visão de segurança de Noemi estava nas coisas deste mundo. E Orfa, assim como aqueles discípulos que não andavam mais com Jesus, ela se retirou da presença de Noemi, por mais que ela gostasse de Noemi. Alguns discípulos de Jesus se retiraram da presença dele, por mais que por algum tempo Jesus tenha tido palavras de vida eterna. Não é? Por quê? Porque Jesus, assim como o caminho de Noemi e o caminho que Jesus propõe a nós, ele implica alterações radicais em nossa vida. Orfa não poderia continuar seguindo Orfa não poderia continuar seguindo Noemi e viver as mesmas coisas propostas pelos moabitas. Nós não podemos seguir a Jesus e continuar vivendo segundo os imperativos deste mundo. Jesus vai dizer que nós não podemos amar dois senhores, não é? Então, assim como os discípulos abandonaram Jesus, assim como Demas abandonou Paulo e o evangelho que Paulo pregava por amar o presente século, Orfa também abandona Noemi porque ela está seguindo os ídolos de seu coração. O caminho que Orfa seguia era um caminho humanamente seguro, mas era um caminho que levava a duas coisas: a sua família, ao seu povo. E que povo é esse? É o povo moabita. É um povo, não é, que na sua origem começa com o incesto. Você se lembra da origem dos amonitas e dos moabitas, não é? Eles são parentes de Israel, porque esses dois povos
nasceram das filhas de Ló, que cometeram incesto com o pai quando estavam ali em Zoar, depois da destruição de Sodoma. Então, irmãos, desde sua origem, Moabe é um povo corrompido. Quando Israel quis passar pela via real de Moabe, sem tocar em nada, Balaque, que era o rei de Moabe, mandou chamar um feiticeiro profissional, Balaão, para amaldiçoar Israel. E depois, quando os feitiços não surtiram efeito contra Israel, porque essa é a grande verdade, não é? No teu arraial, Israel, não há feitiçaria, não é? É ali Números 22, 22, sobre o teu arraial, Israel, não há feitiçaria. Quando os feitiços de Balaão não surtiram efeito, qual foi a proposta de Balaão? A proposta de Balaão foi, olha, o Deus de Israel é um Deus zeloso. Então mande as mulheres moabitas para o arraial de Israel e elas vão perverter o coração dos filhos de Israel e o próprio Deus deles os punirá. E foi isso que aconteceu, e se alastrou uma peste onde muitas pessoas de Israel foram ceifadas. Então a coisa foi tão terrível que se decretou que o moabita não poderia entrar no templo do Senhor até a sua 4ª geração. Então Moabe era um lugar mal visto em Israel, não é? Então voltar para Moabe era voltar para aquele povo de uma prática mundana. E há muitas pessoas deixando o Senhor Jesus Cristo, não é? Deixando a própria igreja para se abrigar na segurança, na falsa segurança que o mundo dá. E quais são as seguranças que o mundo dá? A segurança dos prazeres, da riqueza, da flexibilidade da moral, não é? Todas essas falsas seguranças que o mundo apresenta pra gente, não é? Aqueles que nunca foram de fato de Cristo, ou aqueles que ouvindo os apelos do mundo, porque nós somos pecadores, vivemos num mundo de pecado e temos um tentador a nos oferecer essas mazelas, se desviaram do caminho do Senhor, vão encontrar o quê? A mesma coisa que o filho pródigo encontrou ali na terra do pecado. Essas pessoas, elas vão se alimentar das bolotas dos porcos. Essa é a grande realidade. Não é? As pessoas que se desviam de Cristo, que se desviam da palavra, o futuro delas é se alimentar com as mazelas deste mundo. Algumas pessoas, aqueles que não foram eleitos antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, eles comerão das bolotas dos porcos fartamente e não sentirão nojo, não é, do alimento que o mundo lhes dá. Mas aqueles que saborearam dos pães que há na casa do Senhor, aqueles que saborearam da presença e da intimidade com Deus, nunca se sentirão satisfeitos, imersos ao lamaçal do mundo. Então Ruth, diferente de Orfa, ela não volta para esse caminho. Por quê? Ela não quer voltar para aquele povo. Ela já tem um outro povo. O caminho de Orfa levava aos seus deuses. E o grande deus dos moabitas era o deus Camus. E o deus Camus, ele tinha uma peculiaridade. Ele era um deus que exigia os seus primogênitos. E você vê que Camus e o Senhor estão diametralmente opostos. Por quê? O Senhor no Egito, ele salvou os seus primogênitos com o sangue do cordeiro que estava pintado na porta. E nós sabemos que o sangue desse cordeiro prefigura o sangue de Cristo no qual nós fomos justificados. Não é? O Senhor, ele preserva os primogênitos de Israel. De tal maneira que depois ele vai pegar uma tribo toda para ele para pagar os primogênitos que ele havia preservado, que é a tribo de Levi.
Contudo, Camus e diversos outros deuses pagãos faziam o contrário, exigiam que o seu povo sacrificasse os filhos primogênitos. Então eles estão diametralmente opostos entre si. Então, irmãos, Ruth, ela tem um caminho diferente. Ela tem um caminho diferente. É um caminho que vem de uma esperança que não está neste mundo. Então, Deus age com misericórdia para conosco quando nos dá um caminho diferente, um caminho novo. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos 6. Nós não precisamos servir o mundo. Nós não somos mais escravos do mundo. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Então, Ruth, ela tem um outro caminho, um caminho diferente. Um caminho que para os olhos das pessoas de Moabe era loucura. Se Ruth perguntasse ali no grupo da família do WhatsApp, gente, eu estou pensando em ir com a minha sogra para Israel. Hashtag o que vocês acham? O que as pessoas iam dizer? Ah, não, loucura. Loucura. Você vai ser maltratada lá, você vai ser maltratada, você vai ser humilhada, quiçá você será até morta. Né? O mundo vai falar isso a todas as pessoas que almejam seguir o Senhor Jesus Cristo, que almejam seguir o caminho que leva ao céu, que leva à vida eterna. Se você observar, né, pegue ali o grande livro de John Bunyan, né, O Peregrino. Qual foi a reação da família do peregrino? Qual foi a reação dos vizinhos do peregrino quando, depois de ler o livro, a Bíblia, ele descobre duas coisas: que ele era um pecador e que os seus pecados, não é, o levariam às profundezas do inferno e aquela cidade em que ele morava seria destruída. Ele decide ir para o lugar que o Senhor havia indicado a ele. Qual é a reação daquelas pessoas? Irem atrás dele, seguram-no. Há até um companheiro que entra no lamaçal com ele, porque as pessoas não se conformam. Para o mundo, seguir Jesus Cristo é perda de tempo, é perder a sua vida. Não é? Mas para aqueles que tiveram seus corações abertos pelo Espírito Santo, esse caminho é o caminho que nos dá a vida plena, não é? Porque Jesus é a vida plena. Então, primeira coisa que nós vemos nesse caminho, nesse texto, é que a esperança que o Senhor coloca em nós nos oferece um outro caminho, diferente do caminho do mundo. Segunda realidade desse texto, essa esperança que o Senhor coloca em nossa vida, ela nos dá objetivos diferentes. Veja o versículo 16, não é? Ela vai dizer, não me instes, Ruth vai responder para esse apelo de Noemi, né? Não me instes para te deixar, nem me obrigues a não te seguir. Nós poderíamos fazer um paralelo entre Ruth e Pedro, não é? Para quem nós iremos, Senhor? Não é? Vamos colocar as palavras de Pedro na boca de Ruth. Para quem eu irei? Não é? Porque só tu está me mostrando um caminho de vida eterna. Só o caminho de Noemi era diferente dos outros. Era um caminho de vida, não um caminho de morte. Se Ruth voltasse com a sua cunhada, ela teria que oferecer o seu primeiro filho a Camus. Ela continuaria praticando os pecados dos moabitas. Agora, seguir o caminho de Noemi é ter uma vida plena, é ter o seu filho resguardado, não é? É ter um caminho pavimentado pela palavra do Senhor. É esse o caminho de Ruth, né? E aí, diante dessa intrepidez de Ruth, não me instes, não me obrigues a não te seguir, não é? Ela tem agora uma outra agenda. A sua sogra tinha qual agenda para ela? Volta para a casa dos seus pais,
volta para os seus deuses, arruma o marido e tenha filho. É isso que você precisa, não é? É isso que você precisa para ser feliz. Ao contrário, Ruth tinha outros objetivos. E qual eram os objetivos de Ruth? Veja, ela vai falar de seguir a sua sogra, não é? Aonde quer que fores, irei eu, não é? E para onde ela está indo? Para Israel, para o povo escolhido por Deus, né? E aí nós temos que fazer uma ressalva, né? Eu quero fazer aqui a ressalva de Paulo, ali em Romanos 9. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. E eu quero juntar essa ressalva à de Jesus, diante do centurião, quando Jesus diz que nem todo Israel havia fé semelhante àquela do centurião. Não é? Que vai dizer para Jesus que ele poderia à distância curar o seu servo. Não é? Então, meus irmãos, olha que coisa magnífica, não é? Ela está indo para Israel, não é? Ela está indo para o seio do povo que o Senhor escolheu. Ela estava indo para o seio de um povo, né, que pelo menos teoricamente deveria ler a palavra de Deus, deveria viver a palavra de Deus e deveria ser obediente aos preceitos do Senhor. Eu digo teoricamente por quê? Porque nem todos em Israel faziam isso. E esse é o problema do momento de Juízes. Lembra ali de Juízes? Qual era o problema de Juízes? Quando Israel seguia os deuses pagãos, e aí o Senhor mandava povos inimigos para oprimi-lo, e debaixo dessa opressão, Israel se levantava e clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz. E juntamente com esse juiz, o povo voltava a um caminho de retidão, certo? Mas você tem essa dinâmica em Israel. Essa dinâmica vai ser muito forte até Sansão, não é? Em Sansão você tem uma mudança dessa dinâmica. Mas aqui ela está indo para um povo que se arrepende dos seus pecados. Não é? Moabe não tem essa visão de arrependimento. Não é? Assim como para o mundo, aquilo que você chama de pecado, o mundo chama de virtude, o mundo chama de viver a vida, aquilo que que os moabitas chamavam de vida, era morte para Ruth agora. E ela está indo para um outro povo, né? Então, ela está dizendo, onde tu fores, eu irei. Onde que pousares, ali pousarei. Onde Ruth vai pousar com Noemi? Nas terras que pertenciam a Elimeleque, não é? E onde estavam essas terras? No seio da terra prometida. Então elas iriam repousar, Ruth está indo para um lugar onde ela vai repousar sobre a providência de Deus. E essa é a nossa certeza, de quando andamos com o Senhor, nós estamos unidos a irmãos como Israel espiritual, que seguem o Senhor. Nós, tal como esses irmãos, confiamos na providência de Deus e sabemos que o Senhor guardará a nossa vida, não é? Outro elemento, o teu povo será o meu povo, não é? Quem é este povo? É o povo de Israel, não é? Ela tomou para ela este povo. E aí eu gostaria de novamente somar este versículo à ressalva de Paulo ali em Romanos 9. Nem todos de fato de Israel são israelitas, não é? Ou seja, não é porque uma pessoa nasceu em Israel, como pensam os judeus até hoje, né, que ele tem ali um up, né, com Deus, né? Ele tem uma certa folga com Deus. Não, não é? Há muitos israelitas, há muitas pessoas que nasceram em Israel e não fizeram jus a esse título, a este encargo. Nós podemos citar exemplos. Por exemplo, Esaú. Esaú é filho ali, está no seio de Israel, não é? É irmão de Israel, não é? É alguém que descende de Abraão, de Isaac, tal como Israel, mas ele próprio não vai viver como um filho de Abraão. Ismael também não viveu como filho de Abraão, não é?
E a muitas pessoas, nós podemos aumentar esse Israel para a igreja, como muitas pessoas que foram batizadas na infância ou que viveram algum tempo na igreja, mas hoje estão aí no mundo, não é? O seu tempo de igreja, ele não vai de forma alguma trazer para você qualquer coisa senão a maior condenação de Deus. Como assim, pastor? É óbvio, Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você permaneceu na igreja um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas hoje está fora dos caminhos do Senhor, eu lamento. Quando você estiver diante do juízo, né, diante do tribunal do Senhor, o Senhor lhe avaliará como uma pessoa que tinha conhecimento, pelo menos teórico, da palavra de Deus. E você não está vivendo dessa maneira. Então você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender e ter uma vida autêntica com o Senhor. Uma vida autêntica. Sem casuísmos, sem condicionamentos, né? Você precisa ter uma vida de santidade. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. É essa a ideia. Então, Ruth, ela mesmo nascendo em Moabe, ela é israelita. Raabe, mesmo nascendo em Jericó, ela é uma israelita. Por quê? Porque o Israel que conta não é o Israel da carne, é o Israel espiritual. E nós pertencemos a esse Israel espiritual, que congrega Batseba, que congrega Raabe, que congrega Ruth, que congrega o ladrão que se arrependeu na cruz. Nós pertencemos a um Israel ao qual os fariseus não pertencem, os saduceus não pertencem, os escribas não pertencem. Aqueles que confiam nas obras para serem salvos, não é? Os legalistas não pertencem. Então, meus irmãos, nós pertencemos a um povo, a uma família congregada por laços espirituais. E por mais isolados que estejamos, por mais distantes que estejamos, esses laços não foram rompidos. Esses laços continuam permanentes. Então, irmãos, Ruth tem Israel como seu povo. E ela vai dizer: o seu Deus é o meu Deus. E qual era o Deus de Ruth? Qual era o Deus de Noemi? O Senhor. O Senhor, Yahvé. Ele é o Deus de Noemi. E este é o Deus de Ruth. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ela toma o caminho de sua sogra, ela toma o repouso de sua sogra, ela toma o povo de sua sogra e, acima de tudo, ela tem o mesmo Deus que ela. É o Deus que protege, é o Deus que salva, é o Deus que jorrou maná do céu para o seu povo. É o Senhor que deu as codornizes ao seu povo. É o Senhor que fez a rocha manar água para o seu povo. E, acima de tudo, é o Senhor que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ruth está debaixo das asas desse Senhor. Assim como nós estamos debaixo da proteção de Deus. Os problemas podem atingir nossa casa? Sim. Não é? Mas nós confiamos no Senhor. Irmãos, veja como a agenda de Ruth mudou. Ao invés de ter uma família e um marido, agora ela sabe que há coisas maiores, que há coisas mais urgentes, não é? E por último, até mesmo a visão da morte dela mudou, não é? Ela vai dizer aqui no versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e onde quer que fores sepultada, serei sepultada, não é? Olha só, ela entende, não é, que está destinado ao homem morrer uma única vez, depois virá o juízo, não é? Nós, meus irmãos, reconhecemos a realidade da morte, não é? Mas nós entendemos que
algo além da morte. E eu gostaria de citar um texto, né, que eu gosto muito no livro de Números, que é um texto de um cara que está falando em Moabe, né, que é o próprio Balaão. E uma das vezes que ele vai tentar amaldiçoar Israel, todas as vezes que ele tentou amaldiçoar Israel, ele acabou abençoando, não é? E aqui, em Números 23, versículo 10, tem uma frase interessantíssima de Balaão, não é? Quando ele diz: quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o dele. Olha só, né? Balaão, que era alguém da confiança de Balaque, que era o rei de Moabe, ele, ao ver Israel, e é muito interessante que quanto mais ele sobe no monte para amaldiçoar Israel, mais ele contempla, não é, a planta baixa de Israel. E ele mais consegue visualizar que no centro de Israel estava o Senhor, estava o templo, estava a Arca da Aliança. Por que que as feitiçarias não podiam atingir Israel? Porque no centro da vida de Israel está o Senhor. Está o Senhor. E não há poder que seja maior do que o de Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. O próprio Balaão, ao ver Israel acampado ali próximo a Moabe, ele vai desejar morrer a morte do justo. Ele vai desejar ter o fim daquelas pessoas que tinham o Senhor como seu Deus. É isso que Jesus diz para Marta lá em João 11. Eu sou a ressurreição. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ele vai falar assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Nós que ainda saboreamos as alegrias do domingo, onde festejamos a Páscoa, nós temos essa certeza de que a morte, ela não é o fim, mas ela é o começo de uma vida de maior e plena intimidade com Deus. A morte não é o fim. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Essa é a certeza que nós temos. E é nessa certeza que nós nos congregamos. É essa certeza que Jesus nos dá e que Ruth tacitamente visualizava ali na sua confiança. Olha, eu vou morrer, mas que eu morra ao teu lado, que eu morra a morte do justo. Que eu morra como aqueles que creem no Senhor. E ela vai dizer algo que mostra a confiança que ela tem na soberania de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando ela diz: faça-me o Senhor. E você vê aqui que a palavra Senhor está toda em caixa alta, né? Toda em maiúsculo. Por quê? Porque aqui a palavra que aparece no texto hebraico é Yahvé, né? Faça-me Yahvé, o Senhor, o que bem lhe aprouver. Ou seja, olha, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano. Eu não posso lutar contra ele, não é? Que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, eu vou estar junto contigo. Por quê? Porque quem era a pessoa que havia evangelizado Ruth até aquele momento? Era Noemi, não é? É a mesma a relação que Ruth tem com Noemi, é a mesma relação que Paulo vai falar no livro de Gálatas dos discípulos com o seu mestre. Ali no livro de Gálatas, no final de Gálatas, você vê Paulo exortando os discípulos a tratar bem o seu mestre, né? A dar consideração ao seu mestre. Por quê? Porque ele o havia instruído na fé, né? Então, Gálatas 6, não é? Porque alguns mestres eram sustentados pelos seus discípulos. E então, eles tinham medo, às vezes, de exortar o discípulo e o discípulo deixar de sustentá-lo. É aquele mesmo medo de alguns pastores de falar de pecado e o irmão sair da igreja e parar de dar o dízimo. Entendeu? É a mesma coisa que acontecia lá. Então,
Então Paulo vai falar, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vos que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí no versículo 6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha que coisa legal, né? Então o mestre, ele vendo o discípulo em pecado, ele deve exortá-lo, independente das consequências disso. Mas, por outro lado, o discípulo deve fazer o seu mestre participante de todas as coisas, de todas as bênçãos que o Senhor tem dado a ele. Então, quem havia instruído Ruth na palavra de Deus? Noemi. Noemi era a serva do Senhor ali. E apesar das circunstâncias que Noemi vivia, ela foi canal de bênção, ela foi instrumento de Deus na vida de Ruth. Então Ruth, que não tem nada a oferecer, ela dá o melhor dela, que é seguir a sua sogra, ampará-la nos dias maus. Olha que coisa maravilhosa. E aí Noemi, vendo que ela estava decidida, parou de mandá-la embora. Então veja, a esperança, ela muda o nosso caminho, a esperança muda os nossos objetivos e a esperança muda a nossa visão a respeito da morte, não é? Porque nós sabemos que a morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, eu queria concluir essa reflexão, que já se estende, com uma pequena história que aconteceu hoje, né? Hoje pela manhã, quem estava aqui em Barretos viu que o tempo escureceu e parecia que ia cair uma chuva daquelas, né? Acabou não caindo. Mas Karina e eu corremos ali para o nosso galinheiro, nasceram 2 pintinhos, não é? E Karina pegou, enquanto eu distanciava as outras galinhas, ela foi lá e pegou os 2 pintinhos e trouxe para dentro. Por quê? Porque na última chuva que aconteceu, os pintinhos morreram, né? Então nós não queríamos que acontecesse o mesmo. Então o que aconteceu? Nós trouxemos ele para casa, foi aquela coqueluche, as crianças com aqueles pintinhos e tal, mas só que a galinha, quando a chuva amainou, procurava os seus pintinhos e os próprios pintinhos não paravam de piar chamando a mãe, não é? Na verdade, tudo aquilo foi um desconforto para eles e para a galinha. E eu tentei me imaginar naquela situação. Muitas vezes Deus nos leva a desconfortos porque Ele está protegendo nossa vida. Os pintinhos não sabiam, mas nós os tiramos de sua casa, ou seja, do seu puleiro ali, do calor da mãe deles, porque nós sabíamos que vinha uma tempestade que ela poderia matá-los. Às vezes Deus faz coisas com a gente que nós não entendemos, mas é porque Deus sabe todas as coisas. E é por isso que nós em tudo devemos dar graças. Por quê? Porque às vezes o Senhor está protegendo nossa vida. Aquilo que eu sempre digo na igreja, às vezes as pessoas choram por um livramento. Às vezes Deus está te livrando e você acha que está sendo disciplinado. Então, sejamos como esses pintinhos, né, que são muito semelhantes a Ruth. Ruth está sendo tirada da sua casa, do aconchego, da sua zona de segurança, e está sendo levada para um lugar onde ela vai se integrar à linhagem do próprio Salvador. Então nós temos que confiar no Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. É o Senhor, essa é uma frase do Reverendo Hernandes Dias Lopes, quando reflete o livro de Ruth. Quem escreve o último capítulo da minha vida, da sua vida, não somos nós. Quem vai escrever o último capítulo da minha vida, da sua vida, é o Senhor. Então confie nele. Eu gostaria de orar pela sua vida mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos acompanhou, que ouviu essas palavras. Aplica essa palavra ao coração de cada pessoa, Senhor. De cada pessoa que esse vídeo atingir. E permita, Senhor, que essa palavra gere frutos de santidade para a glória do teu santo e bendito nome.
Protege nossa igreja, especialmente os mais idosos. Preserva-os, Senhor, nesses dias maus que vivemos. Senhor, olha por nosso país, olha por nossos dirigentes, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, os demais deputados, senadores, vereadores, para que hajam de maneira sábia e que hajam, Senhor, em consonância à tua vontade. Que possam zelar pela vida e também zelar, Senhor, para que haja sustento. Que eles possam dirigir as coisas com responsabilidade para a glória do teu santo e bendito nome. E nós te pedimos, Senhor, para que aqueles que tentam agir de forma contrária, para que aqueles que tentam usar do seu cargo para possíveis projetos humanos, que o Senhor pese a sua mão. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. E nós, ao invés de nossa formação, nosso discipulado ser na quarta-feira, irmãos, nós faremos o discipulado no sábado à tarde, certo? Sábado à tarde, eu vou ainda ver o horário certinho. Algumas pessoas que precisam fazer o discipulado não podem estar presentes na live da quarta-feira à noite, porque algumas faculdades estão ainda continuando as suas aulas EAD, certo? Mas os slides vão ser disponibilizados anteriormente e você poderá ter acesso a essas aulas e depois no sábado tirar dúvidas na nossa live, tá certo? Deus abençoe a todos, boa noite e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz da parte de Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe cada um.